Hoje, eu começo no verso 32, e diz o seguinte: ao saírem de onde? Da Fortaleza Antônia, do Pretório, daquela gozação, daquele circo de ridículos e de torturas perversas e cheias de sátiras e de gozações malévolas contra esse que não se sabia nem bem que era, mas foi tratado pelos ecos dos boatos e dos desejos dos que, sabendo quem ele era, sendo todavia antagônicos a ele, porque não tinham dúvida de que nele residia o sublime e o absoluto, mas tiveram inveja do sublime e do absoluto, inveja de Deus, como Pilatos diagnosticou. Sabia que por inveja o haviam entregado. Diante da religião e do poder dos oficiais da religião, nem Deus tem chance. Viu, Clarinha? Por inveja o haviam entregado. Pilatos diz que sabia. Esse era o diagnóstico. Porque, na realidade, diante das autoridades, dos poderes, das potestades, das expressões dos que se sentem representantes da divindade, nem Deus tem chance de sobrevivência no ambiente deles, porque eles têm inveja até de Deus, têm inveja do Espírito Santo, têm inveja de Cristo. É por isso que eles adoram figuras do Velho Testamento que adulteraram, que mataram, que cometeram crimes e que aprumaram a vida aqui e ali. Eles gostam desses caras que faziam barganhas, que ofereciam votos e faziam promessas e diziam: se tu me deres isto, eu te darei muitos disso aqui, se é que tu gostas disto, conforme eu imagino que tu gostes, falando com Deus. Barganha, até onde a barganha pode ir, eles vão, mas quando se trata de Jesus, com quem não há barganhas a fazer, eles sentem inveja desse Deus que não lhes oferece nenhum ponto de negociação. Desse Deus em relação a quem não há negociatas. Eles têm inveja. A religião morre de inveja de Jesus, porque ela queria ter o poder de Jesus para usar o poder de Jesus com as forças, com as expressões de capricho, de desejo, de vaidade, de volúpia, de luxúria, das suas próprias intenções pessoais. Queriam a unção do Cristo ungindo as suas barbaridades. Como isso não é possível, a religião fica com inveja de Deus no Cristo. E aí nem Deus tem chance no juízo da religião. Fecha parênteses, claro. Começando então no verso 32, está dito aqui: ao saírem do pretório, encontraram um sirineu. O que é que significa isso, um sirineu? Era um homem que tinha nascido e provavelmente sido criado no norte da África, aonde hoje, na nossa geopolítica, se situa a Líbia. Nos dias de Jesus, ali havia uma comunidade grande chamada de Cirene, e os que procediam dela eram chamados de sirineus. E as tradições antigas dizem que esse indivíduo que foi achado, quando eles saíram do pretório, eles encontraram um homem chamado Simão, que era de Cirene. E eles obrigaram Simão de Cirene a carregar a cruz de Jesus. Essa é a narrativa de Mateus. Em Marcos, Jesus carrega a cruz um tempo. E como vão lhe faltando as forças e o vigor, e ele vem tropeçando e caindo depois de quase 48 horas de ausência de sono e de sofrimento e angústia, suor sangue, desespero, aflições do inferno, o Getsêmani, a casa de Caifás, pendurado no poço, espancado, esbofeteado, cuspido, massacrado, torturado, examinado, insone, traído, negado,
abandonado, rejeitado, sozinho, julgado por religiosos, julgado pelo governador, julgado pelo povo, pela gritaria, pela sandice dos religiosos absolutamente tomados por aquele espírito de morte, cheios de inveja de Deus. Se o deixarmos, ele tomará o nosso lugar, foi a interpretação deles. Depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, eles disseram: quem é que pode negar? O cara abriu os olhos a um cego de nascença que não tinha nada, não tinha olho. E fez um olho para o cara, e o cara ficou vendo. Na nossa cara, ficou vendo. Depois ressuscita um morto de 4 dias, podre. Aqui ao lado. Ninguém pode negar. Nem nós que não estávamos lá não podemos negar, porque nós mandamos os nossos representantes e todo mundo voltou espavorido. O homem podre, fétido, saiu vivo e foi se assentar num banquete com Jesus e comer e beber com ele. Isso é uma loucura. Se nós deixarmos esse cara prosseguir vivo, o mundo inteiro virá após ele, dobrar-se-á a ele. Ele vai adquirir um poder enorme, mesmo que ele não queira puxar da espada, não queira nada disso, vai ser inevitável que a filosofia, que a academia, que a medicina, que todos os devotos de Esculápio, que todos os outros deuses, vendo esse indivíduo e nosso próprio povo, o vendo dizer que o templo não é nada, que o verdadeiro templo é outro, que ele, se for destruído, ele reconstrói em 3 dias. Vaticina que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que a cidade vai cair, que nós vamos perder nosso lugar, nosso poder. E nós vamos o que? Assistir? Não é preciso que ele tenha pretensões político-ideológicas nem militares. Ele, por si só, é um pavor, é um perigo. Nós temos que matá-lo. E essa decisão foi tomada mesmo com eles concluindo que não podiam negar a emanação do poder divino que dele decorria, que dele se originava. Assim mesmo disseram: matemos o filho, como a gente viu aqui em parábolas de Mateus. Matemos o filho e apoderemos-nos da herança. Matemos o filho e apoderemos-nos da herança. E foi isso que fizeram por inveja. E aí, quando iam caminhando, de acordo com a narrativa de Marcos, Jesus totalmente drenado, não tinha mais energia para nada, caía de vez em quando. E aí eles recrutaram, e Lucas também afirma a mesma coisa, recrutaram a um homem que vinha do campo. E é aqui que eu divirjo de algumas opiniões de pessoas das antigas tradições que dizem que esse homem era um judeu que morava em Cirene e que tinha ido em Jerusalém por ocasião das festas da Páscoa para adorar no templo. Eu acho que essa introdução, essa afirmação que a gente encontra em Marcos, que a gente encontra em Lucas, e que a gente encontra em João 19, 16, que dizem que esse homem vinha do campo, davam a esse indivíduo, Simão de Cirene, um tratamento não de um turista, de turismo religioso, de turismo pascal. Não, ele vinha do campo, o que designava um cotidiano, um ir e vir, um orar, um viver, um cuidar da terra, um ter propriedade, designava uma fixação maior, de modo que eu penso isso não tem nada excepcional a acrescentar ao que aqui esteja dito. Esse é um homem que nasceu em Cirene, no norte da África, na Líbia de hoje, viveu bastante tempo lá, mas migrou, provavelmente para a terra de Israel, para Jerusalém, para Judá. Por isso ele tinha um campo, por isso ele cuidava da terra, por isso ele tinha uma família ali. A gente fica sabendo posteriormente o nome dos filhos dele.
que são já mencionados aqui em Lucas, João, os nomes dos filhos você vê em Marcos 15, quando se diz que Simão, o Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. E são dois nomes gregos, dois nomes não comuns entre os judeus. Eu não via um judeu homenagear Alexandre o Grande, que tinha deixado como legado para os judeus os Ptolomeus e os Seleucidas guerreando naquele território, dominando os judeus durante mais de 300 anos. Então, botar o nome do filho de Alexandre era como nascer um netinho meu e eu pedir aos meus filhos para colocarem o nome dele de Trump. Eu não faria isso. Bota o nome do meu netinho de Donald Trump. Deus tenha compaixão do Trump e do meu netinho também. Jamais. Eu ia botar o nome de um neto meu ou de um filho meu de Netanyahu. Netanyahu. Não. Então eu não creio que esse Simão, cujo nome é judaico, repetido várias vezes, especialmente no Novo Testamento, porque esse é um nome que ganhou força depois da revolta dos Macabeus, com Simão Macabeu e toda aquela dinastia macabeia lutando, enfrentando os inimigos gregos e tentando impor a soberania do povo israelita na terra, e eles também habitavam junto com outros que habitavam o mesmo lugar, mas eles queriam essa imposição. Dificilmente Simão fosse colocar o nome de um filho dele de Alexandre, se ele fosse um judeu radical. No mínimo, se ele fosse judeu, não havia radicalismo grande, político, ideológico, de nenhuma natureza. E há uma chance de que ele seja filho de judeus que nasceu como Paulo, fora da região, Paulo em Tarso, esse do outro lado do mundo, no norte da África, na Líbia, e que tenha crescido com o nome judaico e que depois, quando casou, colocou nomes e a ele carregava uma sonoridade mais agradável. Alexandre, um nome genuinamente grego, e Rufus, um nome romano. De modo que você não encontra em nenhuma genealogia bíblica nada sobre nenhum Rufus, nenhum Alexandre. São nomes hebreus que você encontra lá, na maioria quase total das vezes, com raras exceções explicáveis. Pois bem, aqui eles tropeçam nesse homem durante a jornada em que Jesus vai caindo, vem passando um cara que eles acharam que tinha estrutura para carregar peso. Não era qualquer um. Se fosse um magricela, com aquela cara de arroz brejeiro, pálido, eles não iriam pegar o sujeito para aquela tarefa. Esse era um homem do campo, era um homem do arado, era um homem do trabalho, era um homem com músculos, era um homem com pernas, era um homem com estrutura, com lombar, para colocar o peso daquela cruz e levá-la. E prosseguir no caminho, andando não numa linha reta e nem para baixo, numa leve subida, porém subida, de alguns metros, até chegarem lá no Monte Gólgota, aonde Jesus haveria de ser crucificado. E aqui no texto de Mateus diz que o obrigaram. Não foi um ato de voluntariedade. Simão, vendo Jesus cair, tendo compaixão dele, disse: se quiserem eu levo a cruz. Quem é que vai passando na rua e vê alguém sendo martirizado para ser morto, sendo levado para cadeira elétrica, para uma morte de fatalidade total, ou para guilhotina, fosse o que fosse? Aqui era para a crueza da cruz. Se oferece para dizer: deixa que eu levo. Eu carrego a cadeira, eu carrego a cruz, eu carrego a guilhotina. Ninguém. Ele foi obrigado. No texto de Marcos diz: o constrangeiro. Em Lucas também há a afirmação de constrangimento. O cara estava ali. Olharam e disseram: esse aqui tem força. Esse aguenta. Vem cá. Você, vem cá. Entra aí,
rende a ele, toma essa cruz e leva até onde a gente mandar você parar. Aí lá foi ele, levando a cruz. Vai discutir com quem? Com os romanos? Ou com as autoridades religiosas dos judeus? Ele disse, esse aqui não escapou, por que eu vou escapar? Chegou ali de curioso, de repente se transforma num protagonista que ganha nome. E por que ele ganha nome? Porque a vida dele teve continuidade depois daquele episódio. Continuidade na fé. Aquilo o marcou, machucou, o interessou, feriu a alma dele, gerou questões, especulações, procura, busca, necessidade de compreensão, de discernimento. E esse indivíduo, de uma obrigação imposta, experimenta uma convulsão transcendente. Ele não poderia nunca, jamais imaginar que chegaria a ele de modo tão forte, candente e totalmente transformador da sua vida. Tanto é que ele prossegue na fé e os filhos que ele tem, chamados de Alexandre e de Rufo, também se convertem, provavelmente com toda a família dele, todos se tornaram discípulos. E eram pessoas que tinham um hábito andarilho, umas pessoas que não estavam enraizadas definitivamente no mesmo chão o tempo todo. Por que eu digo isso com certa certeza? Primeiro porque o cara nasceu em Cirene, na Líbia, e estava em Jerusalém, morando e provavelmente tinha uma propriedade na Judéia, ali do lado onde ele cuidava da terra. E aonde ele criou filhos com certa liberdade, porque botou o nome deles, nomes que não eram hebraicos. Esse indivíduo não era tão religioso assim. Não era de sinagoga, não era de templo, não era fanático, porque botaram o nome de heróis estranhos ou de figuras fora da cultura hebraica, sendo ele próprio, eventualmente, um judeu, com o nome de judeu, nascido numa geografia não judaica lá na Líbia de hoje. Por que eu digo que eles eram provavelmente uma família livre, desenraizada? Porque a gente, quando lê Romanos, carta de Paulo aos Romanos, já décadas depois, a gente vê Paulo mencionar, dentre aqueles que estavam lá na igreja de Roma, dois indivíduos chamados de Alexandre e Rufo, dois irmãos, e lá eles são os filhos de Simão Cirineu, morando agora em Roma, junto com 1 milhão de habitantes que moravam em Roma. E lá estavam eles, mostrando a liberdade migratória desse grupo, que agora estavam se congregando como uma comunidade em Roma, décadas depois desse episódio, no qual hoje nós chegamos aqui no Evangelho de Mateus. E obrigaram Simão a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, porque tinha uma cara de caveira, era uma rocha natural com aberturas que de longe você olhava e pareciam determinar um crânio, os furos dos olhos, nariz, um rasgo aqui e ali, acidentes de natureza topográfica que não raramente produzem impressões fisionômicas diversas e variadas. Aí o cara vê de longe e já pensa que alguém foi ali e entalhou. Até quando é em Marte ou em qualquer outro lugar, olha só a face de Cristo. A mente humana enxerga o que quer enxergar dependendo da sua predisposição para ver. Pois bem, aqui está esse indivíduo levando essa cruz até chegarem nesse ponto mais alto, fora da cidade. Não longe, tudo é perto, tudo é pequeno. Jerusalém parece uma maquete. Uma maquete em escala grande, adulta, mas tudo é pequeno até o dia de hoje, na cidade amuralhada e em volta. E naqueles dias moravam só 30 mil pessoas dentro da cidade amuralhada. Havia muitas aldeias do lado de fora. E o Gólgota era fora dos muros, mas não distante. Hoje estaria, considerando a igreja do Santo Sepulcro como o Gólgota verdadeiro e antigo dos dias de Jesus, e o muro passava fora, porque ninguém podia ser crucificado dentro dos portões da cidade. De acordo com o protocolo religioso, as punições de morte, todas essas coisas tinham que acontecer fora dos muros, porque a cidade era sã. Os olhares eram de morte,
mas as execuções não podiam acontecer dentro. Hipocrisia da religião, como sempre. Então, se você vai hoje a Jerusalém, vê a Igreja do Santo Sepulcro, Igreja Católica, ali, arqueologicamente, é o lugar onde tem 99% de chance arqueológica de ter sido o lugar da crucificação. Hoje você não vê mais nada, porque tem, desde Helena, mãe de Constantino, que eles vêm construindo basílicas e prédios, e aterrando, e houve guerras, e desterros, e destruição, e derruba o templo, e reconstrói o templo, e refaz, mais guerra, o nível subindo, subindo, subindo. Hoje você anda pelo chão de Jerusalém, você está andando mais ou menos 4 metros acima do chão original. E aqui e ali tem marcas arqueológicas que determinam pedras do nível original. Aí você vê como aquele monte de destruições que aconteceram nos últimos 2000 anos naquele lugar, que é um lugar de morte e de guerra, não de paz, levantaram o nível. De modo que Jesus está caminhando 3 metros abaixo, o que faria com que o Gólgota ficasse um pouco mais alto. Hoje você vem andando, você entra no Gólgota, que está dentro da construção do Santo Sepulcro, no nível. A cruz, onde se diz que pode ter sido a cruz, onde no passado tinha uma pedra com cara de caveira, está toda coberta de mármore, de ouro, de todo tipo de riquezas. Você não enxerga nada e é apenas um mezanino. Está tudo desfigurado. Se alguém chega ali, tem as explicações arqueológicas necessárias, as explicações in loco, não entende coisa nenhuma. Esse lugar, como é que Jesus morreu num monte chamado Calvário? E aqui a gente entra no nível da rua e está aqui. E ali em cima eles dizem que naquele mezanino que era o Gólgota e o Calvário, está aqui, 4 metros de altura de mim, 5 metros. O que aconteceu? Subiu tudo. Já não era grande. Com essa elevação aí é que ficou tudo mais ou menos nivelado. E está ali, do lado de fora. Hoje, você tem a Tumba do Jardim, que é um lugar de administração anglicana, da Igreja da Inglaterra. E também, de maneira muito interessantemente coincidente, quando eles estavam limpando aquela área do tempo do mandato inglês, no fim do século XIX, início do século XX, na limpeza daquela área, quando foram fazer ali um ponto para a circulação de carros, automóveis, carroças, carruagens, o que quer que fosse, foram fazer uma limpeza na areia, é que eles viram esse monte com aqueles olhos, um nariz e uma boca, e aí o general Gordon, que era o mandatário inglês na época, disse: achamos o Gólgota, e ficou escondido esses 2000 anos para nós, evangélicos, protestantes, sermos os herdeiros dessa maravilha. Tanto é que hoje, até hoje, crente chega lá e diz: olha, Deus preservou aqui o lugar, porque o lugar é bonito. Tem lá a cara de uma caveira, você anda alguns metros, olhando a caveira de frente para o lado esquerdo, você encontra um jardim, e ali no jardim poços de água. Você encontra dentro de alguns desses poços, de um deles especialmente, mais profundo, uma cruz marcada lá dentro, é uma cruz já do 6º, 7º século, mostrando que os cristãos olhavam para aquilo ali no passado com algum interesse. E depois, com as muitas destruições, o jardim foi coberto. Nessa pesquisa já do início do século XX, nas escavações, eles acharam também uma tumba no jardim. E aí é que ficaram certos, é a tumba de Cristo. A primeira vez que eu fui lá, nos anos 70, início dos anos 70, você ainda era introduzido ao Gólgota e à tumba de Jesus, com toda a certeza do mundo, dos crentes. Eu olhei, achei tudo lindo, lindo, lindo. Eu falei: meu Deus, para mim não me interessa se foi aqui, se foi ali, se foi acolá. Agora, o cenário é bem bonito mesmo. E passou a ser o meu lugar favorito ali na cidade. O mais sombreado, o mais agradável, o mais florido, o mais parqueado, o mais singelo. E eu passei a levar milhares de pessoas lá, mas esclarecendo. Porque eu fiquei com grilo quando eu vim de lá nos anos 70. Eu voltei a segunda vez com grilo, a terceira vez com grilo. Aí quando chegou aí, não sei em que vez foi que eu falei: não, eu vou tirar esse grilo arqueológico. Aí eu contratei, paguei um dinheiro que eu não tinha. Gastei, naquele tempo,
fim dos anos 70, início dos anos 80, $1.000. Era uma fábula para conversar com o melhor, o mais respeitado arqueólogo de Israel, chamado Gabriel Barcaí. Ele ainda era jovem, e eu mais jovem do que ele. E aí me levaram até a casa dele e eu expus a viagem inteira. Ele ficou olhando para mim com uma admiração. Aí ele falou: olha, você é uma pessoa fora do normal. Porque o que eu encontro aqui é muito crente que me procura querendo que eu prove. E a tumba do jardim, chamado o Jardim de Gordon, ou túmulo descoberto por Gordon, esse aqui de fora, que é bonito, é a tumba original de Jesus. E eu fico com muita dó de ter que contrariá-los, dizendo que não há evidências arqueológicas. E na arqueologia, aparecer não significa que é o que seja. Por outro lado, a outra lá dentro, que é toda feia, desfigurada, nem eu gosto de ir, mas como arqueólogo eu passei dias e meses e anos estudando aquilo ali. Tem todas as chances arqueológicas de ser o lugar onde está tudo desfigurado, lá no Santo Sepulcro. E como é que você chegou a essa intuição? Falei, por uma razão simples. É que, vendo e estudando os mapas do primeiro século, eu vi que o lugar onde está construído hoje o Santo Sepulcro ficava fora dos muros. De modo que, se ficava fora dos muros, era muito mais lógico que o lugar da execução, fora dos muros, porque tinha que ser, não fosse mais distante do que aquele lugar onde havia uma elevação e onde a mesma coisa poderia acontecer. Nas proximidades, para que a população inteira visse, se chocasse, se escandalizasse, temesse, se apavorasse e não repetisse os mesmos erros. Havia essa finalidade de outdoor, de divulgação da execução. Ele falou, perfeito. Está certo isso e está certa a arqueologia, está certo tudo. Eu não tenho a menor dúvida de que eu concordo em gênero, número e grau com você. E eu fiquei com essa certeza. Passei a falar para todo mundo que era assim. Houve até matérias em jornais ingleses e de outros lugares da Europa falando sobre a minha pública discordância do assunto. Aqui no Brasil também gerou um fantástico, no início dos anos 80, sobre a diferença das duas tumbas, que foi uma pauta que eu dei a eles. E eles ficaram interessadíssimos em fazerem essa diferenciação com essas explicações. Pois bem, esse é o lugar aonde Jesus chegou, fora dos muros, ao lado, porém, dos muros, cumprindo a hipocrisia religiosa, que não podia matar dentro dos muros, matava do lado de fora, mas não queria que fosse longe para todo mundo ver e ficar apavorado. Quando eles chegam naquele lugar da caveira, lugar da morte, lugar apropriado para execuções, deram-lhe a beber vinho com fel, que era uma espécie de analgésico antigo. Pelo menos era a ideia, ou era a proposta, era a intenção de que aquilo trouxesse algum tipo de anestesiamento, de amenização da dor imediata. Porque Jesus tinha sido crucificado, carregado até lá nesse lugar. Aí deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Aí veio o prego. Eles deram isso antes de entrarem com os pregos. Pá, 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 pá. Antes de tudo, deram para aliviar, porque aquela era a hora mais horrorosa de dor, quando aquele prego enorme ia atravessar tudo. Aí tem essas discussões de cenografia, se o prego entrou aqui, 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 se a cruz era assim ou se a cruz era um X. Tudo isso é bobagem para quem quer ficar discutindo o sexo dos anjos, totalmente sem importância. Podia ser um pau solitário, tanto faz. Agora, a cruz romana teve uma evolução, não começou com os romanos. Na realidade, foram os de Cartago, no norte da África, que inventaram a cruz como modo de destruição, de fatalização de uma sentença. E ela foi ganhando diversas e variadas formas. E os romanos, que eram muito práticos, aprenderam que não existia outdoor melhor, billboard melhor de divulgação de imagem do que a cruz. Eles eram capazes de botar quilômetros de pessoas crucificadas, de 100 em 100 metros, 200 em 200 metros,
500 em 500 metros, às vezes numa estrada inteira, para que todos os viajores e todas as caravanas e todos os passantes vissem, tremessem, temessem e não se insurgissem, nem tivessem ideias estranhas contra o Império Romano. Essa era a propaganda. E Jesus é também objeto desse espetáculo propagandístico aqui. Deram-lhe anestésico para beber antes de o pregarem, mas ele, provando, não quis beber. Não quis aliviar a dor. A oração lá atrás foi: Pai, não me salves da cruz, mas salva-me para a cruz. Não deixa que eu morra aqui no Getsêmani, leva-me. Permite que eu consuma, que eu complete o que eu vim fazer. Eu quero terminar até o fim. Então ele é totalmente coerente com o processo inteiro dele próprio. E na hora que quiseram aliviar-lhe as dores, ele disse: não, eu vou sorvê-las até ao fim. Não me droguem. Não precisa. Não prolonguem o meu sofrimento com o alívio de qualquer dor. Eu estou aqui para sorver e encarar as coisas como elas são até o fim. Sem temor. Eu, pessoalmente, abrindo um parêntese, digo à minha família, e todo mundo sabe na minha casa, quando chegar a minha hora de partir desse mundo para o Pai, eu não quero prolongamento. Diferentemente de Jesus, eu não estou sendo crucificado. Se quiserem me dar algum analgésico para eu não perder a lucidez, mas não ficar triturado de dor, eu aceito. Mas nada que prolongue, que faça viver mais um dia, 2 dias, 10 dias, sem esperança, ou quem sabe até já desacordado, sem participação, sem opinação, sem conselho, sem um olhar de oração, sem um balbucio de esperança e de conselho. Não me interessa ficar nem um dia mais aqui. Quero ir. Sei o que me espera. E não tenho nenhuma vocação para ser vegetal, plantado em leitos de hospital. Ao contrário, eu quero morrer em casa. Nesta casa, de onde, se Deus permitir, eu não pretendo me mudar até partir daqui para a eternidade, se o Senhor assim me permitir. E se eu for cremado, eu já disse à minha mulher, e ela também quer a mesma coisa para ela, que as nossas cinzas sejam depositadas ali, embaixo daquele pé de jacarandá que está crescendo e vai ficar enorme e florido. Pois bem, fecha parênteses.